Seja bem-vindo ao Multiplica. No meio de tantas más notícias e falsas notícias, nas últimas semanas eu me deparei com uma boa notícia. Um jovem indonésio de 19 anos, depois de passar 49 dias desaparecido em alto mar, foi encontrado por um navio panamenho. O nome dele é Audi Novel Adlang. Audi era um garoto que trabalhava numa empresa de pescaria. E ele ficava numa cabana flutuante a 125 quilômetros da costa. Essa cabana flutuante era presa no fundo do mar por uma corda. E um dia, em meio a tantos ventos, essa corda se rompeu e Audi ficou então à deriva, no meio do mar. Audi tinha com ele alguns suprimentos como água e comida por alguns dias, mas o tempo foi passando, a água foi acabando, a comida também, e ele teve que se virar. Começou a pescar, ele queimava a madeira da própria cabana para poder cozinhar aqueles peixes que ele pescava, mas o tempo foi passando, alguns navios foram passando por ele e ele se agitava, tentava mandar sinal de fumaça, sinais pelo rádio, sinais de emergência, mas nenhum navio parava. Então Audi ficou 49 dias à deriva no mar, sozinho. Um ponto que eu achei interessante quando eu estava lendo essa notícia é que Audi, depois de ser resgatado por esse navio panamenho, deu uma entrevista e disse que nos momentos de desespero, em que ele pensava em desistir de tudo ali, desistir de sobreviver, ele se lembrava de um conselho dos seus pais para fazer uma oração em momentos como esse. E ele foi encontrado na sua cabana com uma Bíblia que foi dada pela sua mãe. Então eu me lembrei de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A palavra de Deus foi um divisor na vida de Audi, um divisor entre a vida e a morte. Os ensinamentos que ele recebeu da sua mãe fizeram com que ele não desistisse nos momentos de angústia, nos momentos de desespero e nos momentos em que ele pensou até em tirar a própria vida. Audi diz também numa entrevista para o jornal local da sua cidade que quando ele se sentia muito sozinho, ele cantava canções espirituais. Então Audi louvava a Deus, mesmo em meio a tantas tribulações, mesmo sozinho, sem saber se o próximo navio que passasse por ele pararia para salvá-lo, porque 10 navios passaram por Audi e nenhum deles parou para resgatá-lo. A mãe de Audi, numa entrevista, disse que o que confortava a família, quando eles souberam dessa notícia de que o filho estava à deriva em alto mar, era que eles tinham uma fé muito grande em Deus e que eles se apegaram e meditaram vários dias e noites no seguinte versículo. Salmos 116, versículo 4, que diz: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. E se a gente prestasse mais atenção na história do Audi? E se a gente deixasse com que a Bíblia nos conectasse com Deus? E se a gente deixasse os nossos medos e as nossas aflições aos cuidados de Deus? Lembre-se da história do Audi. É uma história que mostra que a Bíblia é real. Essas histórias de superação, essas histórias de cuidado de Deus e soberania de Deus são reais. A Bíblia transcende as páginas de um livro e entra na nossa história, assim como entrou na história do Audi. Veja a diferença que a palavra de Deus fez na vida daquele jovem indonésio, que não desistiu da própria vida porque tinha a certeza de que Deus cuidaria dele. O que você achou dessa história? Faz sentido para você? Você tem alguma história curiosa e interessante para nos contar? Deixe seu comentário aqui. Conte-nos uma história inspiradora também, assim como a do Audi. Toda terça a gente aparece por aqui.